E aí pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto que a nós nos toca muito e é muito importante. 10 anos de Reino Unido. Pois é, faz hoje 10 anos que nós tomamos essa enorme decisão de vir morar para o Reino Unido. É uma decisão enorme mesmo, porque é uma mudança. Tudo muda, é uma mudança completa, é o recomeçar de uma vida, falando assim. Tudo o que se deixa para trás, tudo o que se encontra depois, todas as aventuras, desafios, enfim, tudo isso é uma mudança enorme. E hoje a gente vem aqui conversar um pouquinho para falar aqui um pouquinho dos nossos passos até chegarmos aqui, ao dia de hoje, 10 anos depois de termos mudado para aqui, para esse país, de muitas oportunidades e que nos deu muitas oportunidades também. Estamos nós aqui hoje conversando um pouquinho sobre isso, porque o nosso canal é um pouco disso, de esclarecimento de como é a vida da mudança de um país para o outro, da decisão que se toma de se mudar para um país completamente diferente, um país com uma língua diferente, com uma cultura diferente, com pessoas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. E estamos aqui hoje então. Vou falar para vocês que, pensando no bem e no mal, no que foi melhor e no que foi pior, graças a Deus hoje podemos dizer que sim, conquistamos os nossos objetivos, sim, é positivo o balanço, sim, em 10 anos foi-nos dado diversas oportunidades que nós agarramos. Agora, é preciso muita perseverança, é preciso ter força de vontade, é preciso estar muito preparado, é preciso não desfocar daquilo que é o nosso objetivo. Nós saímos do Reino Unido, 3 de nós, continuamos 3, só que Raquel bem pequenina, não falando inglês, vindo para um país totalmente diferente e foi uma vida toda que mudou e que alterou. Eu e o Rui com nossas carreiras em Portugal, Rui engenheiro, eu advogada, com as nossas carreiras lá, decidimos largar tudo e vir para aqui em busca de um sonho. Começamos aqui, eu posso falar para vocês, Raquel bem pequenina, mal falava, começou a falar, as primeiras palavras dela foram basicamente quase em inglês. Ela falava, mas aquele falar de bebê, de neném, bem pequenina mesmo. E então aprendeu a falar aqui. Foi difícil, os primeiros dias foram. Resumindo aqui de forma bem resumida, que nós depois desenvolveremos um pouco esses temas também, mas de forma bem resumida, foi todo um iniciar até para Raquel. Os primeiros dias de uma criança, os primeiros dias na escola são duros. E eu vou falar para vocês, e eu acredito muito nos sinais da vida. Eu acredito que Deus está sempre connosco e nos prepara para tudo, mesmo sem nós sabermos. Sabem? Aquela voz, aquela mão que está lá, que está preparando. Nós às vezes não sabemos bem os propósitos do porquê, os motivos de estarmos passando por tudo isso, das coisas acontecerem de uma determinada forma, de uma determinada maneira, mas tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo e Ele, Deus, sabe mais do que nós. E por curiosidade do destino, e não que seja um acaso, porque não há acasos, não tem acasos. E eu acredito que Deus estava preparando esta nossa vinda ainda antes de nós entendermos isso. Raquel começou assistindo diversos vídeos em que ela aprendeu muito o inglês. Ela teve primeiro contacto com ela a nível de alfabeto, de abecedário, foi em inglês. Primeiro contacto de Raquel a nível de números foi em inglês. Primeiro contato de Raquel a nível de cores foi em inglês. Ela quando veio para aqui, para o Reino Unido, com 3 aninhos, 3, ela veio já sabendo algumas dessas coisas básicas, não porque nós tivéssemos planeado que ela viesse sabendo isso, mas porque a Raquel, pelo destino, como eu falo, pela mão de Deus, não é? Graças a Deus teve contacto com isso e ela própria gostava de assistir diversos vídeos educativos e
em inglês, e foi assim, o contacto dela dessas primeiras, do básico, falando assim, de uma língua, foi em inglês, porque Deus assim quis. Mal nós sabíamos, nós não estávamos planeando vir para aqui, e viemos, e chegamos aqui, com Raquel sabendo essas coisas já nesta língua. Mesmo assim, não foi fácil, foi um desafio. Primeiros dias de escolinha, Raquel chorava algumas vezes, exatamente por não entender às vezes o básico, por não conseguir comunicar o básico, portanto não é fácil. E nós tivemos o cuidado de ensinar como pedir água, como pedir para ir no banheiro, na casa de banho. Tivemos o cuidado dessas principais coisas e, como eu estou falando, ela teve contacto de uma certa forma com algumas palavras básicas do inglês, mas mesmo assim, os primeiros dias, eu diria que 2, 3 semanas, foi difícil. Depois disso tudo mudou. Era uma criança feliz, uma criança que vinha para casa sorrindo, uma criança que vinha para casa completamente adaptada à nova língua e à nova vida. E sem dúvida foi maravilhosa a evolução dela, mas as crianças passam sim por esse processo de adaptação. E nós também, não é? Nós também. É toda uma nova língua que, por muito que se estude na escola, por muito que se saiba, a pessoa chega aqui e não sabe quase nada. E não sabe porque tem diferentes sotaques, diferentes accents, como eles falam, não é? É muito diferente mesmo. Porque aquilo que a gente aprende na escola é tudo muito correto e o falado no dia-a-dia não é correto. Não é no português, não é no inglês, não é no francês, não é em língua nenhuma. Não é? A gente fala utilizando diminutivos das palavras, formas mais fáceis, formas menores de conversar e não temos preocupação de falar o correto. E então ter contacto com esse não correto, mas correto do dia-a-dia, não se torna fácil. Foi uma nova adaptação para o Rui. Começamos, pode-se dizer, do zero. Começamos do nada. Agarramos os primeiros trabalhos que apareceram. Fizemos isso e daí então foi uma evolução até ao dia de hoje. Depois de termos feito tudo, nenhum de nós se recusou a fazer nada, não? Ambos estivemos sempre dispostos a enfrentar a vida como ela se apresentava no momento. Lembrando que não tínhamos currículo aqui no Reino Unido, o nosso currículo era todo feito no estrangeiro, era todo feito em Portugal e, portanto, não tínhamos currículo e não é fácil chegar aqui e conseguir logo um emprego, um trabalho na área que a pessoa tem. Depois, com o tempo, talvez, em algumas situações sim, se a pessoa aplicar para isso, pode conseguir, não estou falando que não, mas nem sempre isso acontece. E então, nós fizemos tudo o que nos apareceu em primeiro lugar. Até que depois eu enveredei por uma área mais legal, digamos assim, e o Rui enveredou por uma área de engenharia, que foi sempre aquilo que ele fez em Portugal também. Temos a vantagem, que é uma vantagem, que é algo que se deve pensar bem nisso, de falarmos o inglês e, portanto, a adaptação é fácil. Hoje em dia o Rui continua fazendo o que sempre fez, engenharia, e eu estou numa escola, não é? Dando aulas e, portanto, cada um de nós conseguiu, à sua maneira, se adaptar bem, graças a Deus, ao país. Mas é um país diferente, com uma cultura diferente, com uma forma de estar na vida diferente. E isso não se pode negar. Tem toda uma adaptação. Algumas histórias são de sucesso, como a nossa, graças a Deus. Algumas não têm tanto sucesso, mas está tudo bem e temos que encarar as coisas como era assim que tinha que ser, não é? E enfrentarmos a vida como ela se apresenta para nós. Neste momento, nós, graças a Deus, temos nossa casa, temos nossos trabalhos, nossa casa é nossa casa mesmo, portanto, adquirimos uma casa, temos os nossos trabalhos, temos os nossos meios de locomoção, falando assim, de irmos para os nossos trabalhos e graças a Deus hoje em dia podemos falar sorrindo, mesmo para aqueles que sempre tiveram, se calhar torcendo pelo contrário e para aqueles que esses sim importam, que estiveram torcendo por nós e para que tudo desse certo, podemos falar sorrindo que graças a Deus
vencemos, chegamos aqui, estamos aqui, conquistamos, nos adaptamos e hoje em dia este país é mais nosso do que aquilo que a gente imagina. Agora, o país não é perfeito, mas foi aquele país que nos recebeu de braços abertos e que nos deu a nossa oportunidade para hoje em dia podermos dizer que, graças a Deus, até agora, tudo tem corrido como nós poderíamos desejar. Agora, tem diversos challenges, ajuda-me aí, diversos obstáculos às vezes, tem o obstáculo da língua, tem o obstáculo de uma cultura diferente, não é fácil, tem o obstáculo do clima também, a falta de sol é daquelas coisas que afetam bastante, e depois tem todo um ciclo de vivência, que todos os ciclos que começam terminam e às vezes acontecem essas situações. Mas fazendo aqui como é que se fala? Um apanhado dos 10 anos. Uma retrospectiva, mas fazendo aqui, eu diria que até agora tem sido positivo. Certo? Concordas? Queres falar? Eu falei muito, eu sei, eu resumi tudo muito rapidamente, mas é só para falar que hoje estamos celebrando aqui então os 10 anos, 10 anos, não é? O 10º aniversário de termos mudado para o Reino Unido e esta data não pode deixar de ser importante, é muito importante, porque foi uma mudança de vida e graças a Deus uma boa mudança. Agradeço demais a este país ou a estes países, porque são 4, não é? 2 dos quais nós moramos em 2 deles, Inglaterra e País de Gales, e portanto só tenho que agradecer por todas as oportunidades que nos foram dadas. Nós não somos de forma alguma ingratos a nada e portanto as oportunidades foram muitas mesmo. Agora a pessoa tem que vir preparada, tem que vir com espírito, acreditando que a luta tem que estar lá todos os dias e ser constante. Tem que aceitar que as mudanças acontecem, tem que aceitar que não é porque era doutor lá fora, ou doutor em Portugal, ou doutor no Brasil, que vai ser doutor aqui. Pode não acontecer. E tem uma fase de luta que a pessoa tem que aceitar, tem que agarrar com toda a força possível. Tem que estar disposto a ultrapassar os obstáculos, disposto às mudanças também, disposto a inserir-se numa nova cultura, numa nova língua, porque se a pessoa não falar a língua, o idioma, é possível, mas não vai ter as mesmas ou o mesmo número de oportunidades que uma pessoa que consiga se comunicar no idioma do próprio país em que está, não é? Então, tudo isso é importante. Nós, graças a Deus, conseguimos e graças a Deus, hoje em dia, podemos dizer que conseguimos atingir grande parte dos nossos objetivos. Estamos aqui, continuamos aqui, graças a Deus, os 3, uma família que faz o seu dia-a-dia normal, da forma mais normal possível, sem grandes luxos, mas com o luxo maior que pode haver no mundo, que é chegarmos a casa e termos o conforto uns dos outros, não é? E termos a presença de Deus em nossas vidas, sempre nos acompanhando e sempre nos apoiando. Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Posso? Fala aí. Podes? Eu falo muito. Graças a Deus, mulher que conversa. Não, eu não vou falar nem um décimo do que tu falaste. Só há um ponto aqui. Só há um ponto. Para mim, só há um ponto, que aí resume-se tudo. Se eu voltaria a fazer o mesmo, se voltaria a tomar a mesma decisão que tomámos há 10 anos atrás. Ou seja... de mudar para aqui, de vir morar para aqui. E eu tenho a resposta. Eu voltaria a tomar essa decisão exatamente da mesma maneira. É assim, quando a pessoa tem esta decisão e tem esta consciência, acho que então foi o melhor passo. Foi o melhor passo que a pessoa pôde dar, foi o melhor passo que a pessoa teve. E, portanto, por muito que custe, e custa muito,
estar longe da família. Eu, como vocês sabem, eu tenho família em Portugal e no Brasil e na França e, portanto, e possivelmente em mais outros. Tenho na Suíça também, quem sabe em mais outros lugares do mundo, mas assim, eu sempre morei, quando eu estava mesmo em Portugal, sempre tive família no Brasil, em Portugal, na França, e estava habituada, muito acostumada a ter que viver longe. A pessoa nunca se acostuma, a pessoa sente sempre falta, a pessoa sente falta todos os dias, mas tem que haver um espírito muito forte, uma vontade muito forte de lutar e fé em Deus, porque nós temos que acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós e desculpa, acabei de agredir o Rui sem querer em direto. E se naquele momento o melhor é estarmos assim, então tudo tem o seu tempo, não é? E o tempo certo vem no momento certo. Quando a pessoa faz esta mudança, toma esta decisão, este passo de mudar, não é? Tem que o tomar com consciência. Mas quando chega no final de algum tempo, como por exemplo agora 10 anos depois, e a pessoa diz, eu faria tudo de novo, então parece que a decisão foi a decisão acertada, com todos os obstáculos e dificuldades. É difícil. É muito difícil. É muito difícil não estar próximo da família. É muito difícil todos os dias podermos contar com nós três aqui em casa. Temos amigos, sim, temos, mas quando eu falo é a família não está aqui. Nós não estamos presentes nos aniversários, nos casamentos, nos batizados, em tantas outras festas. Nós não estamos presentes. Então, não é fácil, mas eu, por exemplo, eu cresci com essa dificuldade e sei desde sempre a falta que faz e o difícil que é conseguir ultrapassar esse dia a dia sem ter a família por perto. Mas temos que aprender também a ser resilientes, a lutar por aquilo que tem que ser, e tem uma coisa que nós temos que pensar. Tem que ser feito, e às vezes há passos que a pessoa não tem como dar atrás, não, como olhar e como andar para trás. Então, quando chega lá na frente e pensa, eu teria feito novamente, então acho que aí tem a resposta de tudo, não é? É difícil, não é fácil, mas graças a Deus, sempre agradecendo a Deus, que está sempre presente em nossas vidas. Graças a Deus hoje estamos bem, graças a Deus temos tido bastantes mais oportunidades de estar junto com a família, e se Deus quiser assim vai continuar, e portanto é isso, não é? Yeah. Parece que sim, que resultou, que valeu a pena e que o Reino Unido vai ser sempre, pelo menos no meu coração, falo por mim, eu não vou falar pelo Rui, mas no meu coração o Reino Unido vai estar sempre lá como um país maravilhoso que me abriu todas as portas que eu precisava no momento. Não é um mar de rosas. Correu bem, graças a Deus, mas doeu. Eu não estou romantizando a vida de imigrante, porque de todo, não é? Doeu. E continua a doer. Vai doer sempre, não é? Mas agora, quer dizer, estamos completamente integrados nesta sociedade, não é? E nesta maneira de viver. No entanto, sem esta mudança, outras mudanças não serão possíveis. Porque a vida é feita disso, não é? São resets. A vida é feita de resets. E há pessoas que nunca fizeram reset nenhum e quando apanham o primeiro, a coisa dói. E este foi um reset que a gente fez na nossa vida. Começou do zero, noutro sítio completamente diferente. E só Deus sabe se haverá mais resets na nossa vida ou não. Mas sem este, os outros nunca aconteceriam da maneira que poderão acontecer. Não sei. É a vida, é mesmo assim. Uma coisa eu sei. Se fosse há 10 anos atrás, se eu tomaria esta decisão, tomaria novamente. E uma coisa eu sei, que vou estar sempre eternamente agradecida a este país, que foi o país que nos acolheu, os países que nos acolheram aqui, o Reino Unido, não é? Foi o país que nos acolheu e que nos deu a oportunidade de nós termos a vida que hoje em dia temos, graças a Deus. Então não tem como não estar grato, não tem como não ter este país no coração, porque é o país que até hoje nos tem feito felizes e chegar até aqui. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou romantizar de forma alguma a imigração, porque não é romântico. Não é romântico estar fora da família, não é de todo. Mas
quero aqui dizer que às vezes é o que tem que ser e às vezes vale a pena ser dessa forma e, portanto, não desistir, terem força de vontade, resiliência, positividade, acreditarem em vocês, mas também lutarem, porque não é fácil, todos os dias é uma luta, é uma batalha que a pessoa trava e conquista no final. E todos os dias é assim, mas vale a pena. Pelo menos para nós valeu a pena. Tem alturas que pode não valer a pena, mas é uma experiência e nós devemos sempre aprender com tudo o que a vida nos apresenta. E eu tenho certeza que Deus, em todos estes passos, como eu comecei a ir falando desde o início, até desde o momento em que a Raquel pegou naquele tablet, não foi? Naquele iPad e começou aprendendo a falar inglês, nós não imaginávamos de forma alguma que íamos mudar para aqui. Mas ele, o Pai, Deus, não é? O Pai de todos nós, ele já sabia. E hoje em dia estamos aqui, graças a Deus, integrados perfeitamente e com tudo dando certo. Portanto, se gostaram desse vídeo aqui, comemorando, festejando os nossos 10 anos de Reino Unido, compartilhem, deixem o vosso like, nos subscrevam e muito, muito obrigada por nos assistirem. Espero que tenham gostado de nós compartilharmos aqui um pouquinho da nossa vida, resumida aqui rapidamente, 10 anos de Reino Unido. Obrigada!